Olá, concurseiros de plantão, aqui que vos fala, professor Gabriel Pacheco. Vamos começar aqui agora o nosso conteúdo de modelagem de dados e modelagem relacional, com foco, né, gente, na banca FGV, é claro, com foco na banca FGV, todo o nosso conteúdo aqui baseado em revisões e questões. Tudo bem, gente? Por quê? Porque agora é aquele momento que eu tenho certeza que você está aqui se preparando, olhando para esse curso aqui e você está em reta final. Ou seja, teu edital já saiu, não é verdade? É isso mesmo, né, gente? Teu edital já saiu. Então é claro, né, gente? Tu tá ali buscando revisar todo o seu conteúdo com base naquilo que você efetivamente precisa estudar. Tudo bem, gente? Beleza, então, não é? Primeiro ponto que a gente tem que saber quando você fala de modelagem relacional, quando você fala de modelagem de dados e vai lidar com a banca FGV, é a característica do que a banca gosta de cobrar. É a característica do que a banca gosta de cobrar. Tudo bem? Então vamos lá, né, gente? Primeiro ponto, você tem que saber a diferença claramente do que é a arquitetura de três esquemas para o que é o quê? Exatamente, um modelo, uma modelagem ou um projeto de um banco de dados. Isso, gente, é fundamental. Se você for para sua prova sem saber isso, provavelmente você vai errar muita questão. Então, por favor, saiba inicialmente o que é arquitetura de três esquemas, não é, gente? Ou Spark ANSI, não é verdade? Ou arquitetura de três camadas, você tem que saber isso. Tudo bem? Isso você tem que saber. Tudo bem? E saiba o que é um projeto de banco de dados e quais que são, afinal de contas, o quê? Exatamente, né? Cada um dos tipos de projeto que você tem, cada um dos tipos de modelo que você pode ter. E fora isso, conheça também o que? Normalização. A banca FGV pega pesado em relação à normalização e dependências funcionais, tá? Ó, dependências funcionais transitivas, dependências funcionais múltiplas, entendeu? A banca adora trabalhar com esse tipo de conceito. E uma outra coisa que muita gente acha até um pouco estranho, que é a banca FGV trabalhar com o quê? A banca FGV, ela não trabalha com a notação do modelo de entidade de relacionamento, gente, com foco naquilo que nós comumente estudamos, que é o quê? A notação de Peter Shen ou a notação de James Martin, né? A notação pé de galinha, né? Ou lá, pé de couro, sei lá, que o pessoal ali acaba colocando. Ela trabalha também com o quê? Com um complemento muito interessante, que é o quê? A IDFix, né? A notação IDFix ou IDEF 1x, né? Sei lá, as pessoas chamam de IDFix, chamam de IDF 1x, para você é importante saber o que é essa notação e como que ela funciona, beleza? Então, como que eu vou começar a trabalhar com vocês essa parte aqui do nosso curso? Eu vou começar a trabalhar com vocês diferenciando onde que você entra com a sua arquitetura de três esquemas, entendeu? E onde que você entra com o quê? Com o seu projeto de banco de dados, tudo bem? Isso é essencial. Isso é essencial para que você consiga fazer uma boa prova, para que você consiga detonar nas suas questões de bancos de dados quando você está encarando a FGV. Então, onde, Pacheco, que eu vou utilizar, afinal de contas, não é, cara, a minha arquitetura de três esquemas, de três camadas, ou padrão ANSI Spark? Você vai utilizar isso aqui, gente, quando? Quando você já tiver, pode anotar aí, ó, já tiver um banco de dados. Um banco de dados. O que eu estou dizendo assim, como quando eu já tiver um banco de dados? O que isso quer dizer? Quer dizer que seu banco de dados já está criado, seu banco de dados já está ativo, e essa daqui é uma forma de você fazer o quê? Olhar os seus dados, entendeu? Abstraindo eles em camadas. Aí você, é sério que é isso, Pacheco? É sério que é isso. É para isso que serve a sua arquitetura de três esquemas, a sua arquitetura de três camadas. Quando você fala de um modelo de banco de dados, já é diferente. Quando você fala de um projeto de banco de dados, que a gente vai estudar, claro, logo adiante, a gente vai olhar esse conteúdo logo adiante, já é diferente. Você tem que saber isso, você tem que levar isso para a prova. Sabe por quê? Porque eu simplesmente falei de um modelo de banco de dados, falei de um projeto de banco de dados, eu estou criando um sistema novo. E automaticamente eu preciso criar o quê? Exatamente, um banco de dados novo. É aí que acontecem as coisas. É aí que acontecem as coisas. Ali você cria, aqui você já tem. Entendeu? Falei em projeto, falei em modelagem, falei em modelos, você está criando algo novo. Falei em nível, falei em esquema, entendeu? Eu já tenho isso existente. Entendeu como é que funciona? Pegou? Lembrou disso? Pacheco, eu estudo esse negócio aqui há 3 anos, eu nunca tinha entendido isso. Pois é, por isso você está estudando aqui com o professor Gabriel Pacheco para poder aprender isso aqui de uma vez por todas. Tudo bem? Agora, com certeza, quando você fala da arquitetura de 3 esquemas,
na verdade, você vai ter nomenclaturas que, inclusive, coincidem bastante com as mesmas nomenclaturas que nós temos quando você está criando um novo projeto de um banco de dados. Tudo bem? Então a gente tem que saber diferenciar. Como que eu vou diferenciar, afinal de contas, essas nomenclaturas? Sempre vai ser pelo quê? Exatamente pelo uso, inclusive, aqui, ó, gente, das palavras nível. Se você estiver lidando com a palavra nível, você está falando da arquitetura de 3 esquemas. E se é o uso da palavra nível, sempre, é porque já tem um banco de dados criado. Se tiver a palavra esquema, também é sinal que você já tem um banco de dados. E quais são os níveis que são trabalhados? Afinal de contas, quando eu já tenho o meu banco de dados instalado. Se você olhar para o teu telefone agora, não pega o telefone. Não é para desconcentrar, não. Se você olhar para o teu telefone agora, você vai ver que ele tem um banco de dados ali. Não é verdade? Como, por exemplo, para poder armazenar seus contatos telefônicos. Você vai ter 3 níveis mínimos. O primeiro nível é o nível físico. O que o nível físico me traz então, Pachecão? Eu tenho que lembrar disso? Sim, com certeza. Ele descreve o quê? Como os dados estão de fato armazenados dentro do teu SGBD. Você tem um outro nível que é o nível lógico. Entendeu? É nível de abstração. É um nível de abstração que você tem aqui. Entendeu como? Pacheco, eu consigo enxergar esses níveis se eu olho ali para o meu celular? Não. Eu quero que você imagine. Por quê? O que é abstração? É a capacidade que você tem de, exatamente, né, obter e tirar do meio simplesmente as informações que você efetivamente precisa. O nível lógico ele descreve o quê? Quais dados estão armazenados no banco de dados e seus relacionamentos. Tem utilização para quem estrutura o banco de dados. Então, Pacheco, ele pode afirmar em algum momento que quem tem acesso ao meu nível lógico vai ser justamente a galera ali que é administradora de dados, que é a galera que inclusive é desenvolvedora de sistemas? Sim, ele pode. Você tem também o seu nível de visão. O que vai ser o nível de visão? O que é uma visão, afinal de contas? Ué, visão é aquilo que eu tenho, Pacheco, externo do meu banco de dados. Não é que eu junto diversas informações, afinal de contas, né? Diversas informações, afinal de contas, de uma base de dados já criada e tem ali uma visão específica de um perfil que eu necessito. Então esse é o seu nível de visão. Entendeu? O nível de visão vai ter, afinal de contas, os aplicativos, Pacheco? Vai. O nível de visão tem, afinal de contas, os programas que acessam os dados? Possuem sim. Tanto que, olha lá, é o subconjunto de um banco de dados que contém uma visão virtual dos dados, derivados dos arquivos do banco de dados, mas não explicitamente armazenados. Bem, gente, fechou. É isso. Entendeu? Agora existe um outro ponto bem interessante, por quê? Porque quem já trabalhou com banco de dados vai lembrar que em modelagem, esse nome aqui, ó, o nome lógico, ele aparece lá também. Entendeu? Mas o sentimento que você tem lá é do quê? É do modelo lógico. Você está criando um modelo lógico. Entendeu? Você está criando o quê? Exatamente um modelo do seu banco de dados que vai te apoiar onde? Exatamente no modelo lógico. Pronto, acabou. Mas existem também outros nomes que aparecem lá. Como, por exemplo, conceitual, que aparece lá também, não é verdade? E o próprio físico. Só que lá, como que você vai saber que você está falando de um projeto? A palavra vai aparecer como projeto. A palavra que aparece lá é como modelo, modelagem. E aqui você vai ver que para alguns autores, para nunca mais vocês terem dúvidas sobre isso, para os superchats e para o date, como que eles vão chamar o nosso nível físico? De nível interno. Então apareceu na minha prova nível interno, o que eu vou julgar o item? Como que eu vou julgar o item? Como se estivesse falando do nível físico. Apareceu a palavra nível conceitual também, com nível na frente. Nível. Você está falando de nível, não de projeto. Você não está criando nada novo. Você está o quê? Com o seu banco de dados implementado. Você vai jogar o item como se fosse com nível lógico. Falou de nível externo, é como se fosse o seu nível de visão. Pronto, acabou. Entendeu? Pegaram como é que funciona? Aqui nós estamos falando do quê? Arquitetura de 3 esquemas. Banco de dados já implementado. Então olha aqui como é que funciona isso aqui. Quando você fala então desses níveis, você vai ter o quê? Você tem um nível interno, não é isso? Onde você tem o quê? A palavra esquema. Você tem então um nível, palavra esquema, que é um esquema interno. Que é o quê? Exatamente. Como os seus dados estão efetivamente, como os seus dados, então lembre dessa palavra aqui, ó. Como os seus dados estão efetivamente armazenados. Você tem então que um mapeamento que você vai ter para poder criar esse nível posteriormente, né, gente? Claro, né? Um mapeamento conceitual interno que vem do conceitual, onde você tem o quê? O teu esquema conceitual que vai falar o quê? Quais
são seus dados e relacionamentos que estão aqui efetivamente armazenados. Não é isso? E isso tudo vem do seu nível externo. Seu nível externo, que é o seu nível de visão, inclusive, que te traz uma visão externa, onde você tem seus usuários finais. Ok? Agora, o que acontece aqui também é que quando você precisa fazer manutenções, ok? Quando você precisa fazer manutenções nesse teu banco de dados, e esse teu banco de dados ele já está em produção, ele já existe, você concorda comigo que se você for mexer aqui no nível interno, não faria sentido algum, Ok, ó, fiz a manutenção aqui, né? Olha lá, tô com uma chavinha aqui, pá, né? Vou tentar desenhar aqui uma ferramenta. Olha lá, uma chave de boca, entendeu? Olha lá. Professor, ainda bem que você não é desenhista, você é professor, né? Pois é. Então você tá ali com a tua chave de boca para poder dar manutenção no teu nível interno. Você concorda comigo que não faria sentido você ter que dar manutenção no seu nível conceitual também, muito menos ter que dar manutenção no seu nível externo? Porque eu dei a manutenção no como as coisas estão armazenadas, cara, beijo Brasil, eu não preciso ficar dando manutenção externamente mais nisso. Não é verdade? Pacheco, é verdade. Eu concordo. Então você concorda que aqui você tem que ter uma independência de dados? Beleza, você tem que ter uma independência da sua capacidade de manutenção? Beleza, se você entendeu isso, você acabou de entender o nosso conceito de independência física de dados. O que é independência física de dados, então? Aqui dentro dessa minha pegada, aqui dentro desse meu esquema, Pacheco, da minha arquitetura de 3 esquemas. É a capacidade de quê? De modificar, olha lá. Modificar o esquema físico sem ter de reescrever os programas de aplicação. O que automaticamente me leva ao quê? A capacidade que eu tenho de também não ter que escrever o quê? De não ter que trabalhar exatamente no meu nível lógico, não é, gente? Ou então no nível conceitual, é claro, né? Por quê? Nível lógico conceitual, dependendo do autor, é a mesma coisa. Agora vocês concordam comigo também que não faria sentido, agora eu vou apagar aqui, ó, você fazer manutenção no seu nível conceitual ou lógico e ter de fazer algum tipo de alteração no nível externo para que o nível externo recebesse essa modificação? Imagina, toda vez que você atualizar um dado, você tem que mexer no nível externo nos seus programas. Uai, Pacheco, não é essa coisa de doido, não ia funcionar não. Pois é nesse momento que entra, inclusive, o quê? O conceito de independência lógica de dados. O que vai ser independência lógica de dados? Capacidade de modificar o esquema lógico, ou esquema o quê? Lógico ou conceitual, lembrando a palavra esquema, que é de nível, entendeu? Sem que qualquer programa da aplicação precise ser reescrito. Pegaram como é que as coisas funcionam, galera? Peguei, Pacheco. Tá lindo, tá maravilhoso? Então cola aí, bora resolver questões. Lembra aqui que teu curso aqui é um curso de reta final, não é? Teu curso aqui é de manutenção em 15 exercícios, inclusive que eu faço aqui, reviso o conteúdo e sapeco questões para vocês poderem resolver, não é? Ou então, claro, introduzo, né, certos conteúdos de acordo com as próprias questões. Os sistemas gerenciadores de bancos de dados relacionais adotam uma arquitetura que envolve diversos esquemas com o objetivo de separar o usuário da aplicação do banco de dados físico. A esse respeito, é correto afirmar que esses esquemas são o externo, pré-compilador e compilador SQL. É isso mesmo os níveis? Não, Pacheco, tá doidão? Isso aqui é o nível o quê? Físico interno, lógico conceitual, visão ou externo, não é? Beleza, então isso aqui tá errado. Letra B, independência física e independência de dados lógica, né? Não tem nada a ver, né? Ele trouxe ali os conceitos nossos de independência de dados, né? Que nós temos aqui, afinal de contas, né? Inclusive reforçando o que é independência de dados, de uma forma geral, é a capacidade que você tem de alterar um nível que você tem no seu banco de dados, sem a necessidade obrigatória de alterar outro nível. Interface conceitual e visão também não. Aí vem a letra D de dado aqui, que é o nosso item correto, né? Interno, conceitual e externo. Aí ele me fala visão, compilador SQL e utilitários, né? Também não tem absolutamente nada a ver aqui o padre com a missa que está sendo rezada. Não é verdade? Analista de sistemas, ALMT, Banco de Dados 2013. A capacidade de alterar o esquema conceitual sem que seja necessário alterar os esquemas externos ou os programas da aplicação é denominada o que, gente? É isso mesmo, independência lógica de dados. Independência lógica de dados.
Lembrando, se ele estivesse questionando sobre a independência física de dados, ele estaria falando sobre o quê? Sobre a capacidade que você tem, exatamente, né, de alterar o quê? Seu nível físico, seu nível interno, sem ter de alterar o quê? Seu nível externo de visão e automaticamente o seu nível o quê? Bacana, bacana, isso mesmo, né? E automaticamente o seu nível lógico ou conceitual. Ok, gente? Belezinha? Pegaram como é que funciona? Lindo, né? Beleza, Pachecão? Tei, vamos lá para mais questões. E a gente tem muita questão aqui para resolver, viu? Especificamente nessa parte aqui de modelagem. Tá muito maroto, tá muito gostoso aqui esse módulo. FGV, analista de sistemas, a LMT de novo, banco de dados 2013. A arquitetura de um SGBD ou a arquitetura de um sistema de banco de dados, também denominada de arquitetura ANSI/Spark em 3 níveis, determina que um SGBD descreva como os dados devem ser armazenados e acessados e conter esses mesmos dados de fato armazenados. As terminologias desta arquitetura, que contém essas descrições e os dados de fato armazenados, são respectivamente o que? Ou seja, o que ele está perguntando para você? Onde que você tem as descrições de como esses dados estão armazenados e onde que estão, quais são os dados que estão armazenados? Gente, é isso aí, gabarito letra A, né? Ele está falando esquema físico e nível físico, não é, gente? Claramente aqui é o que ele está apresentando para nós, não é? Essas descrições e os dados de fato armazenados. Tudo bem? É o meu esquema físico e meu nível físico, mesma nomenclatura que sendo utilizada, tudo bem? Porque são terminologias específicas a serem trabalhadas o quê? No ANSI Spark dentro da sua visão de 3 níveis, ok? Agora o que aconteceu, gente? Historicamente, aconteceu que com o tempo, quando você vinha ali armazenando dados, vendo como os dados estavam sendo armazenados e tudo mais, teve um cara que foi extremamente sagaz, ali em 72, 73, alguma coisa, não vou me lembrar, pois nem vivo eu era, entendeu? Enfim, gente, a data não vai fazer diferença nenhuma para vocês, é por isso. Mas teve um cara chamado Code, que ele teve a seguinte sacada. Mano, nós estamos trabalhando com armazenamento de dados de forma textual. Nós estamos trabalhando com armazenamento de dados de forma hierárquica. Nós estamos trabalhando com armazenamento de dados em redes, entendeu? Eles não vão perguntar isso para vocês, não cai isso na prova de vocês, entendeu? Podem ficar tranquilos. Mas eles estão falando o quê, né? Nesse tipo de questão aqui que a gente está falando sobre SGBD e banco de dados e por aí vai, né? Pelo menos nesse contexto. Mas eu vou te falar uma coisa. O jeito que a gente está armazenando os dados tá feio, tá mal, tá horrível, tá ridículo, entendeu? E eu simplesmente não consigo acessar os dados, não estou tendo a atomicidade adequada. Quando eu vou recuperar o dado, afinal de contas, meu dado tá redundante, né? Tá uma loucura. Me diga uma coisa. Por que eu não começo? Por que eu não começo a armazenar meus dados? Por que eu não começo a armazenar meus dados? Onde? A armazenar meus dados literalmente em tabelas e relacionar essas tabelas. Você vai falar assim, pô, Pacheco, mas isso hoje em dia é trivial, cara, hoje em dia. Na década de 70 não era. Então ele fez essa proposta, né? Vamos começar a armazenar o quê? Nossos dados em tabelas e relacionar essas tabelas. Foi onde nasce, então, a nossa abordagem relacional. Foi onde nasce, afinal de contas, o quê? O nosso modelo relacional criado por Code. É mesmo, Pacheco. Então, todas as vezes que você fala de um modelo relacional, todas as vezes que você fala de uma abordagem relacional, você está buscando o quê, então? Você está buscando literalmente o quê? Lidar com tabelas. Esse é o foco da abordagem relacional. Esse é o foco que da sua modelagem relacional. É o quê? Chegar com seus dados e conseguir colocá-los adequadamente em tabelas de forma que você consiga facilmente acessar esses dados. Tudo bem, gente? Bacana, então. Então, como que essas coisas aconteceram, né? Veio o Code na década de 70 e criou, inclusive, né, gente? Que é o Code, tá vendo? E criou, inclusive, né, gente, essa nossa referência de estruturação, sempre focado, né? Falou em relacional, você vai estar falando sempre em tabelas, em tables, entendeu? Não tem como falar em outro destino que você teria por relacional se não fosse tabelas. E ele chega e me cria o quê? As suas respectivas, conhecidíssimas 11 regras de Code. E é muito doido, né? Que ele bota ali, né, gente, 12 regras de Code, né? Na verdade, ele bota como 12 regras de Code, sendo que essas 12 regras são 13. Entendeu? Sendo que, regra 0, uso de recursos relacionais para o seu gerenciamento. Por quê? Se você está lidando com banco de dados
relacionais, sistemas de banco de dados relacionais, basicamente você vai ter que ter o quê? Você vai ter que estar trabalhando com o quê? Exatamente, né, gente? Recursos que ele possibilitem a manutenção de tabelas, porque não faria sentido algum que você estivesse trabalhando com algo que não desse, não é, suporte ali a manusear, trabalhar com tabelas. Tudo bem? Regra 1, o que ele me traz também aqui, Pachecão, na regra 1? Me conta aí, né, gente? A nossa regra 1, a informação, não é? O que é informação, afinal de contas? Todas as informações, né, de um banco de dados relacionais, de um banco de dados relacional, devem ser representadas logicamente como valores de coluna em linhas dentro das tabelas. Tudo bem? Então você tem que ter o quê? Exatamente, se eu cruzo, afinal de contas, alguma coisa, algum valor, isso tem que estar sendo encontrado onde quê? Exatamente, dentro de colunas e de linhas em sua tabela. Garantia de acesso. O que é a garantia de acesso? Você tem que garantir, gente, que todos os valores de uma tabela possam ser acessados por meio de uma combinação de nome de tabela, valor de chave primária e nome de coluna. E isso daqui é questão de prova. Isso daqui é questão de prova. Tanto que quando ele bota aqui a garantia de acesso, ele vai lhe perguntar o quê? O que você encontra quando você, afinal de contas, cruza? Quando você, afinal de contas, cruza o nome da tabela, o valor da chave primária e o nome da coluna. Você vai falar, você vai encontrar um dado, você vai encontrar um valor ali dentro, um dado, um valor. Tudo bem? Tratamento sistemático, gente, de nulos. Por quê? Gente, por incrível que pareça, quando você aparece com muitos valores nulos, tudo bem? Na sua tabela, você está ocupando um espaço desnecessário. Você está ocupando um espaço desnecessário, entendeu? Então, automaticamente, você tem que saber lidar com esses valores nulos. Tudo bem? Tanto que esses valores nulos devem ser o quê? Representados e tratados de modo sistemático, né? Independente, inclusive, do seu tipo de dado que está sendo lidado. Catálogo online dinâmico com base no modelo relacional. O que isso aqui quer dizer, Pacheco? Os metadados, né, que são o quê, afinal de contas, Pacheco? Nossos metadados são o quê? São os atributos, são os dados dos dados, devem ser armazenados e gerenciados como dados comuns, ou seja, em tabelas no interior do banco de dados. Isso quer dizer, Pacheco, que está tudo junto e misturado? Não, não está tudo junto e misturado, por quê? Exatamente, porque uma das características que nós temos nos bancos de dados é o quê? A abstração, a separação perfeita entre o quê? Exatamente, gente, entre os dados e como esses metadados estão armazenados. Mas eles são armazenados em tabelas? São armazenados em tabelas também. Tudo bem? Sublinguagem ampla de dados, né? Ou seja, os nossos bancos de dados relacionais, eles podem suportar várias linguagens, né? Claramente, né, a linguagem atual, que você tem que inclusive suporta seus bancos de dados em relação ao que? A todo tipo de operação que você quer realizar, entendeu? Aos pontos que você quer fazer de pesquisa, criação, alteração de dados, vai ser a linguagem SQL, tudo bem? Atualização da visualização, não é? A atualização da visualização, ou seja, qualquer visualização que teoricamente possa ser atualizada, deve ser por meio sempre de um sistema, né? Então, se você está atualizando sua visualização, então você está conseguindo o quê? Acessar via sistema aqueles dados para poder mostrar como as coisas funcionam ali dentro, né? Como elas estão armazenadas. Inserção, atualização e exclusão de alto nível. O que isso quer dizer? O seu banco de dados, gente, deve dar suporte, tudo bem? A configuração do nível de inserções, atualizações e exclusões, ou seja, a capacidade de manipular um conjunto de dados através de um comando deve se estender às operações, inclusive, da sua linguagem DML, né? Que é o quê? Exatamente, né? A parte da sua linguagem SQL, DML, que lida com o quê? Com a manipulação de dados. Ok, gente? Independência física de dados, já estudado. Independência lógica de dados também já estudado, agora mesmo, né? E independência de integridade. O que é esse diacho dessa independência de integridade, Pacheco? Toda vez que eu vejo ali em prova, tá, e tudo mais, eu não consigo entender a independência de integridade. Gente, quando você fala de um banco de dados relacional, você tem que ter a possibilidade que todas as restrições de integridade relacional, entendeu? Ou seja, todas as restrições que me dizem que uma base de dados ela é íntegra, todas as restrições que me dizem que uma base de dados ela tem que conseguir se relacionar, entendeu? Tabela a tabela de forma adequada, tudo bem? Sejam definidas na linguagem relacional e armazenada no seu catálogo de sistemas, não no nível de aplicação. Entendeu como? Tanto que isso aqui é questão de prova, isso cai em prova. Eles te perguntam se você, afinal de contas, pode ter o quê?
Exatamente, né? Essas características de integridade, entendeu? Sendo escritas na aplicação. Tu não pode. Essas características de integridade tem que estar escrito onde? No seu próprio nível, no seu próprio banco de dados, cara. Tudo bem? Não na sua aplicação, não no nível de alto, não no alto nível de abstração. Independência de distribuição. O que ele me traz aqui? Os usuários finais e os aplicativos não conhecem nem são afetados pela localização dos dados. Tudo bem? Joia, Pacheco, entendi. Onde ele estiver, ele tem que estar acessível e tem que ser trabalhado de maneira adequada. E não transposição das regras, né? Basicamente, você não pode transpor as regras que aqui foram expostas. Questãozinha da FGV, analista censitário 2017. Na década de 80, ok? Edgar Francold, entendeu? Definiu, isso aqui, gente, não foi nem na década de 80, tá? Isso aqui foi na década de 70, tá bom? Isso aqui é um dado errôneo. Aqui trago pela FGV, mas isso não faz diferença para vocês em relação à tua prova. Definir um conjunto de regras para definir o que são bancos de dados relacionais. A opção que não faz parte dessas regras, é, cara, veja que eles trouxeram o quê? Eles trouxeram aplicações cognitivas, não é? Em relação ao quê? Em relação às nossas regras. Então vamos lá. Qualquer visualização que teoricamente possa ser atualizada deve ser realizada através do próprio sistema, né? Exatamente, não é, gente? Ele está falando do que aqui, inclusive, gente? Ele está falando justamente da nossa atualização de visualização. Não é isso? Bacana, Pacheco, é isso mesmo. Então isso aqui está certo, não é o nosso gabarito, porque ele está pedindo não. Tá joia? Letra B. Aplicativos e recursos ad hoc não devem ser afetados, logicamente, quando os métodos de acesso às estruturas de armazenamento físico forem alterados. Não deve não, né? Inclusive você está trabalhando aqui com o quê? Exatamente, né? Você está trabalhando com a sua própria o quê? Independência, inclusive, né, gente? Olha lá, se ele está falando métodos do acesso a estruturas, independência de dados que você tem aqui dentro, não é verdade? Todo mundo pegou isso? Legalzinha, gente? Legalzinho? Bacana, Pacheco, legalzinho demais. Letra C. Restrições de integridades necessitam ser especificadas dentro dos programas. Aí não pode não é? Ele está indo contra, inclusive, o quê? A nossa independência de integridade. Está fora, não entra não. Letra D. Todas as informações no banco devem ser representadas, logicamente, como valores de coluna em linhas dentro da tabela. É isso mesmo, né, gente? A gente viu esse tipo de representação aqui quando você estudou a regra 1 da informação e da garantia de acesso, né? Beleza, então isso aqui está correto. E os usuários finais aplicativos não devem conhecer nem serem afetados pela localização dos dados. Isso aqui está totalmente de acordo com o quê? Com a nossa regra de, exatamente, a independência de distribuição. Beleza, galerinha? Gostaram? Todas as nossas aulas desse modo serão trabalhadas com essa mesma característica. Eu vou ficando por aqui, galerinha. Aquele grandíssimo abraço para o professor Gabriel Pacheco e até mais. Tchau.